Bom, galera, então vamos lá então para nossa próxima aula. Nessa aula nós vamos falar das grandes bacias hidrográficas do mundo. Também ela está lá no percurso 23, da página 174 até 177. Como eu falei, são páginas, é um percurso bem pequeno, mas é interessante a gente observar que nós vamos estudar o que é uma bacia hidrográfica. É algo bem importante. Bom, vamos lá. Primeiro, o que são rios? Antes de falar sobre a importância dos rios, tem que falar o que são rios. O que são rios, gente? Hein, galera? Rios são cursos naturais superficiais de água doce, fundamentais para a vida Isso na Terra. mesmo, isso mesmo. Gente, olha só, todo rio ele é um curso natural na superfície terrestre. É interessante observar isso, que todo rio é um curso natural. Ele não foi produzido pelo ser humano, até existe riacho ou açudes, ou até mesmo transposição, que eu vou vai parecer com o rio, só que foram criados pelo ser humano. Mas todo o rio ele foi um curso natural, é algo natural que a natureza produziu. E ele é um filete de água, onde a água é transportada através do continente para o que? Os oceanos, ou um lago, ou um outro rio. Tá bom? Bom, o rio ele é extremamente importante para a sociedade. As primeiras civilizações, lá 2.000 anos, 3.000 anos antes, bem lá no passado, todas as civilizações elas residiam próximo a um grande rio. Eu tenho aí o povo do Egito, o povo da Mesopotâmia, todos os outros povos, quando foram, eles foram pararam de ser nômades e se fixaram, eles ficaram próximos a um rio. Mas por quê? Por diversos motivos. Primeiro, eu tinha água potável, eu tinha o benefício como posso falar, dos solos mais férteis, conforme o rio ele vai encher, né, e ele vai acabar alagando as regiões próximas. Quando o rio voltar ao normal, essa área ela vai estar um pouco mais fértil, com os sais minerais e tudo mais. Então, vai ser muito mais fácil para a agricultura. Então, por esses motivos, as primeiras civilizações se encontravam, se fixaram próximo. Aqui, ó, eu tenho as cidades, ó, aqui é o Nilo, aqui no Egito, o Rio Nilo, e aqui o Egito, aqui eu tenho a cidade de São Paulo, todas elas que sempre próximo a um grande rio, um rio importante para a região, as margens deste rio. Bom, e é interessante observar o quê? Que esses rios, eles fazem parte desse ciclo hidrológico, no qual eu vou ter a evaporação da superfície da água, eu vou ter a condensação dessa água em nuvens, e quando chegar essas nuvens se aglomerarem, elas vão precipitar em forma de chuva, de neve, de granizo. E essa precipitação, ela vai estar na superfície da Terra. E boa parte dessa água que chega à superfície da Terra, ela vai escoar até encontrar um rio, ou formar um rio. Não, é aula de geografia. Alô? Gente? Vamos lá? Bom, então é interessante observar que a formação desses rios, elas estão inseridas nesse ciclo hidrológico e é extremamente importante para a manutenção e formação do ciclo hidrológico. Tem como alguém desligar o microfone? Tem o microfone ligado aí, quer falar alguma coisa? 7, 8, aí é os dois professores. Gente, quem está com o microfone ligado? Bom, melhorou. Vamos lá, então. Então, é interessante observar que esse ciclo hidrológico, ele é muito importante para o fornecimento de água para esses rios, tá bom? Alguma dúvida? Dele. Que a outra... Não, professor. Não? Deixa eu só ver aqui um minuto. Tá, vamos embora. Bom,
Como falei com vocês, os rios, eles são extremamente importantes para a sociedade em si. Eu tenho os rios, eles podem servir para abastecimento, para navegação, para irrigação de cultivos da agropecuária, para o fornecimento de alimento, como pela pesca, pela produção de energia pelas usinas hidrelétricas e até para refrigeração de materiais utilizados nas indústrias. Quem já viu já alguém cortando, por exemplo, com a maquita, com a serra, alguma pedra ou algum piso, ele utiliza o quê? Água para resfriar esse tipo de material. Então é interessante o quê? Que os rios são a principal fonte de água da sociedade. E nós utilizamos rios para diversas coisas. Como falei, abastecimento de água, nossa principal água vem dos rios. A nossa água aqui de São Gonçalo, ela vem do rio Macacu, que fica lá em Cachoeira de Macacu. Pode falar. Um dos maiores rios da América Latina é o Rio Paraná. Sim, e aqui na América do Sul, nós temos o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. Nós vamos falar dele lá no final, lá, tá bom? Bom, e aqui, olha só, alguns rios são navegáveis, então tem como você navegar nesses rios e tudo mais, ou seja, os rios é extremamente importante para a sociedade. Ok? Bom, e é interessante observar aqui, os rios utilizam até mesmo para fornecimento de energia. A nossa energia elétrica aqui, se eu não me engano, ela vem de uma usina hidrelétrica. Então, eu tenho quase certeza que sim, que a nossa energia aqui de São Gonçalo, ela vem da energia hidrelétrica, fornecida por uma usina hidrelétrica. E como é que faz? Bom, eu tenho uma grande barragem, essa barragem ela vai servir para conter toda a água e para concentrar. E nessa barragem eu vou ter como se fosse um filete, um cano de água. Esse cano de água ele vai levar até uma turbina. A partir do momento que essa quantidade de água ela vai passar por essa turbina, ela vai girar essa turbina, ela vai gerar o quê? Eletricidade. E essa eletricidade ela vai servir para abastecer todas as cidades. Nós, aqui no Brasil, nós temos a usina de Itaipu. É a segunda usina com maior potencial energético do mundo. Ou seja, ela gera muita energia. Ela é fruto de uma sociedade entre o Brasil e o Paraguai, onde o Brasil consome a maior parte da energia, né, porque a energia é dividida entre o Brasil e o Paraguai. Só que, como o Paraguai é um país bem pequeno e acaba que a energia sobrando lá, o Brasil compra parte ainda da energia do Paraguai para o território brasileiro. E é interessante observar que no território brasileiro tem diversas usinas hidrelétricas, porque, como falei, o Brasil é um país com muita abundância de água, então tem muitos rios, e muitos desses rios são rios que dá para utilizar, dá para se gerar energia elétrica. Dúvidas? Dúvida, gente? Não, professor. Vamos lá, então. Uma outra pergunta. O que vocês acham quando eu falo de energia hidrelétrica, de construir uma usina hidrelétrica? Eu tenho benefícios e alguns malefícios, alguns prejuízos para o meio ambiente. O benefício, o benefício da energia elétrica, da usina hidrelétrica é o quê? Primeiro, não gera poluição nenhuma, porque como a principal fonte de matéria-prima para usar energia é a água, então não gera praticamente nenhum tipo de poluição. Segundo, é uma energia barata. Para que eu possa construir essas barragens, ela é muito cara. No entanto, para que eu possa fazer a manutenção e ter essa energia, é uma energia barata, comparação com a energia termoelétrica. Bom, outro fator muito bom para esse tipo de energia é que é uma energia quase que inesgotável. Como a principal fonte é a água, e esse ciclo hidrológico está sempre nos ajudando e sempre colocando mais água, então acaba sendo energia o quê? Quase que inesgotável. Quase que inesgotável. Então, eu tenho que esses recursos, eles são, a usina hidrelétrica tem diversos pontos positivos.
Mas também tem alguns pontos negativos. Para que eu construa uma usina hidrelétrica, eu tenho que alagar, tenho que encher uma grande região, uma região muito grande, porque eu vou ter que fazer uma barragem, essa barragem vai ter que encher. Então, eu vou ter que construir, vou ter que alagar florestas, algumas cidades e tudo mais. E isso é um ponto muito, muito ruim para o meio ambiente. Ok? Todo mundo entendeu os pontos positivos e os pontos negativos Professor, você de uma pode usina dizer, hidrelétrica? professor, você pode dizer os pontos negativos? Acabei não entendendo. Tá, o ponto negativo é o quê? Para que eu construa uma barragem de uma usina hidrelétrica, eu vou ter que alagar, eu vou ter que encher uma grande região de uma determinada localidade. Por quê? O objetivo de eu construir uma barragem é eu barrar a água. Se eu vou barrar a água, ela vai encher, ela vai acabar o quê? Alagando tudo em volta. Então, se tiver alguma cidade, alguma floresta, alguma outra tipo de formação vegetal, ele vai acabar se perdendo. Porque está tendo muita discussão agora construir usinas hidrelétricas lá na região norte. Mas por que eles estão brigando tanto? Para que não deixar, se vai ser tão bom para o Brasil construir essas usinas hidrelétricas lá. Porque se eu alagar uma grande região, eu vou alagar a floresta amazônica, vai ter algumas aldeias indígenas que eu vou ter que alagar, eles vão ter que sair de lá, porque não vai ficar embaixo da água. Então, por esse motivo, esse é o ponto negativo de uma usina hidrelétrica. O microclima do lugar, ele acaba sendo alterado, entendeu? Mas eu também tenho pontos positivos. Para tudo tenho pontos positivos e pontos negativos. Entendido? Hein, galera? Vamos lá, Sim, então, que professor. a aula está professor. acabando. Vamos lá, então, que a nossa aula está acabando. Está quase, quase. Bom, então, como... Ah, tá. Aí eu estava falando dos rios. Aí vem a pergunta, o que é uma bacia hidrográfica? Bom, uma bacia hidrográfica, eu posso dizer, grossamente falando, que é um conjunto de rios. Ou seja, em uma região eu vou ter uma quantidade de rios X, e esses rios, eles vão escoar para o mesmo sentido. E esse conjunto, esses rios, eu vou chamar de bacia hidrográfica. Ou seja, a bacia hidrográfica vai ser uma região onde eu vou ter alguns rios, onde esses rios eles vão escoar, eles vão jogar a sua água para a mesma região. E é interessante observar que uma área, ao chover sobre uma determinada área qualquer, a água ela vai escorrer para uma região, para um lugar definido, para uma região mais baixa. Hoje, aqui em São Gonçalo, nós fazemos parte de uma região hidrográfica onde toda a água que é escoada ela é lançada até a Baía de Guanabara. Alguma dúvida? Não? Não, professor. Bom, deixa eu falar como é que se forma primeiro um rio. Bom, como é que eu vou fazer um rio? Imagina você, lá no passado, lá no nosso planeta, aquela grande bola incandescente de magma flutuando no espaço, onde não existia vida, não existia nada. Aí esse magma ele for resfriando e for criando a primeira atmosfera, a hidrosfera. Lembra que eu falei que os gases saíam do interior do nosso planeta e formavam as primeiras nuvens, essas nuvens precipitavam e eu tinha as primeiras chuvas. Então, nessa época, quando houve essas primeiras chuvas, até depois também, ao longo de toda a história do nosso planeta, essas chuvas, toda vez que ela evaporava, condensava em nuvens e precipitava, ela caía no solo, ela iam formando lagos ou pequenos filetes de água. Por quê? A água ela vai sempre andar para o lugar mais baixo da superfície do nosso planeta. A água ela sempre vai procurar o quê? O caminho mais fácil para ela fazer. E toda vez que ela fazer esse caminho mais fácil, ela sempre vai andar pelo mesmo lugar. E conforme ela for andando, conforme essa chuva ela vai caindo no subsolo, ela vai formando o quê? Alguns filetes de água, assim, ó. Alguns sucozinhos de água.
E ao partir do momento que vai chovendo mais, e vai chovendo mais, e vai chovendo mais, essa água ela vai transportando alguns sedimentos presentes no subsolo, no solo. E ao transportar esses sedimentos, ela vai cavando, ó, esses sulcozinhos, essas pequenas valetas. E ao longo do tempo, essas valetas vão o quê? Crescendo. E a partir do momento que cada vez vai mais transportando, cada vez crescendo mais, aí eu tenho a formação dos primeiros riachos, ou, como posso falar, os primeiros meios fluviais dos rios. Entendeu? Os braços aluviais, que eu vou ser conhecido como os riachos. E esses riachos vão encontrar outros riachos e vão formar o quê? Um rio, que vai se formar o rio que nós conhecemos. Alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Bom, é assim que eu vou ter a formação dos rios. Primeiro vou ter a chuva, essa chuva vai formar pequenos sulcozinhos através do transporte de sedimentos. Ao longo do tempo, esses lugares vão crescendo, esses sulcozinhos, né, e vão se transformando em algumas crateras, buracos, e vai se tornando rios, como nós conhecemos hoje. É interessante observar que a formação desses rios não é algo rápido, é algo que leva o quê? Tempo, é algo lento. É como todo o processo de um rio qualquer. E como eu falei com vocês, esses rios, esses riachos que eles vão se formando, ele vai formar uma rede hidrográfica, porque eles todos vão ser conectados a um rio principal. É como aqui esse desenho, olha só. Eu tenho aqui, ó, digamos que vai chover aqui, ó, no alto desse morro aqui, ó, essa montanha. Vamos dizer que é morro. Bom, ao longo desse morro, toda a água que vai ser precipitada aqui em cima, ela vai escoar para baixo, certo? Correto? E todos esses riachos vão se conectar a esse rio maior aqui, ó, que é o quê? O rio principal. E esse rio principal vai desaguar em uma região. Então, eu posso dizer que essa região aqui, ó, é uma bacia hidrográfica. Aqui, ó, eu tenho o cume de todo o morro, que eu vou chamar isso aqui de divisor de água. Aonde a água bater aqui, ela vai para um lado ou vai para o outro, entendeu? Eu vou chamar essa linha de divisor de água. É a divisão entre uma bacia hidrográfica e outra, porque a água dessa bacia hidrográfica aqui não se conecta com a água dessa bacia hidrográfica aqui. São duas bacias diferentes. Deu para perceber? Hein, galera? Sim. Sim, professor. Sim. Então, olha só, aqui eu tenho outro esqueminha de outra bacia hidrográfica. Repare que, ao olhar ela de forma plana, eu vou ver que parece ter uma folha, com aquelas, no caso, no meio eu vou ter o rio principal, e aqui eu vou ter os afluentes do rio. Bom, olhando aqui assim no morro, fica mais fácil de entender. Ó, aqui eu tenho o divisor de águas, aonde vai ser essa linha que vai dividir as bacias hidrográficas, e aonde eu vou ter o quê? A formação, ó, dos riachos, as nascentes, que geralmente vai ser no alto dos morros. E todos esses riachos, eles vão se conectar a um rio maior, a um rio principal. E esse rio ele vai desaguar em um único lugar. Ou vai ser no mar, ou vai ser uma lagoa, em um lago, ou até mesmo em outro rio. Bom? Então, olha só, grave esse conceito aqui, ó. Bacia hidrográfica corresponde a uma área drenada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes. Tranquilo, gente? Sim, professor. Sim, professor. Como falei, repare nesse conceito aqui, que provavelmente vai cair na prova. Bom, vamos lá. Eu tenho no mundo algumas grandes bacias. No mundo inteiro eu vou ter ela formada por bacias hidrográficas, mas eu tenho algumas bacias no mundo que são muito importantes. Por exemplo, aqui eu tenho enumerada algumas bacias hidrográficas. Aqui tem o nome delas, ó. Aqui, ó, no Brasil, ó, eu tenho duas muito importantes. Eu tenho do Rio Paraná
e a do Rio Amazonas. São as duas bacias hidrográficas mais importantes do Brasil. Por que mais importantes? Porque elas concentram uma maior quantidade de água, um maior volume de água do que outras regiões. Tá bom? Bom, aqui, ó, já nessa imagem, eu vou ter as bacias do Brasil. Como tá falando com vocês. Eu vou ter aqui, ó. Aqui eu tenho a bacia do Amazonas. Aqui eu vou ter, ó, a do Paraguai, do Paraná. Eu vou ter aqui separada, mas naquela imagem nós vimos que é uma só. Aqui, ó, outra bacia, ó, a do Tocantins, Araguaia, São Francisco. Aqui é do Rio de Janeiro, ó, do Atlântico Sudeste. Então eu tenho diversas bacias hidrográficas no Brasil. A mais importante é a bacia o quê? Amazônica. Se você reparar, é a maior do Brasil e nós vamos ver agora aqui, ó, essa bacia, além de ser a maior do Brasil, é a maior do mundo. Aqui eu tenho outro mapa aqui, ó. Eu tenho outro mapa. A gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo? Sim. A bacia do Amazonas, ela é tão grande que ela não está só no Brasil, ó. Aqui eu tenho os outros países, ó. Cadê? Ah, não tá aqui não? Não, vai estar aqui, ó, nesse outro slide aqui, ó. Outros países fazem parte dessa bacia hidrográfica. Ela nasce desde os Andes aqui, ó. Aqui eu tenho os Andes, a cordilheira dos Andes aqui, e os rios que nascem lá vão abastecer o rio Amazonas. E é interessante o quê? Que vai passar por diversos países. Bolívia, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador. Todos esses rios vão fazer parte dessa bacia amazônica aqui. Ela é muito grande. A maior parte dela está concentrada no Brasil, mas ela possui rios em todos os outros países que eu falei aí agora. E é interessante observar que o Rio Amazonas é a união de dois rios. Aqui eu vou chamar de Solimões e Rio Negro. Até é conhecido o encontro dessas duas águas, que uma é uma água muito negra e a outra uma água mais barrenta. O encontro dessas águas, olha o que faz, ó, o efeito, que dá que legal. O efeito do encontro das águas. É um movimento muito famoso lá no Amazonas. E pessoas vão lá visitar, tem a famosa pororoca, que é uma onda que acaba sendo arrastando por diversos quilômetros essa onda. Então é bem interessante. Ô, Tio, você vai fazer a chamada? Vou sim, estou fazendo já, estou acabando aqui já. Bom, como eu falei com vocês, esse rio Amazonas, essa bacia do Amazonas, é a maior bacia hidrográfica do mundo. E nela está presente o rio Amazonas, que é o maior rio em extensão e o maior rio em volume de água do mundo. Então, em relação a abastecimento de água, o Brasil está muito bem, mas principalmente a região norte, aonde se encontra uma quantidade da população bem menor do que em relação à região sudeste, por exemplo, que é a região onde concentra maior número de pessoas vivendo ou habitando. Alguma dúvida, gente? Não, Dúvidas? professor. Não? Tudo tranquilo? Tem certeza? Beleza, então. Ó, chegamos aqui no final da aula.